Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos entender hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal extremamente interessante que envolve tanto o direito constitucional quanto o direito internacional, porque envolve nacionalidade e extradição, questão com cara ou decisão com cara de prova objetiva ou decisão com cara de questão. Isso pode muito bem estar na sua prova de constitucional, como também pode estar na sua prova de direito internacional. Tudo bem que direito internacional não cai muito para procuradorias municipais e estaduais, mas cai para a Advocacia Geral da União. Contudo, o que nós vamos analisar aqui pode estar em provas objetivas de qualquer nível de procuradoria municipal, estadual ou Advocacia Geral da União, pode estar numa prova de segunda fase se você tiver que enfrentar questões subjetivas de direito constitucional, porque temos o tema nacionalidade, e pode estar, por exemplo, na feitura de um parecer na Advocacia Geral da União a pedido do Ministério da Justiça ou do Ministro da Justiça como autoridade consulente. Preste bastante atenção, porque essa decisão é importante e pode estar na sua prova, a fim de que você não seja surpreendido com esse tipo de questionamento e de repente errá-lo na prova. Primeiro vamos entender o caso. Carlos Van Zeller é um brasileiro que possui green card americano e mesmo assim optou pela nacionalidade daquele país. Quando a gente fala em optar pela nacionalidade daquele país, e aí é onde está justamente o problema, nós sabemos que a Constituição Federal estabelece no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, que o brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira quando optar por uma outra nacionalidade. Existem duas exceções. A primeira, se houver reconhecimento de nacionalidade originária, ele pode cumular as nacionalidades, ou seja, é uma exceção. A conquista de uma nova nacionalidade não faz perder a brasileira quando estamos diante do reconhecimento de nacionalidade originária ou quando o país estrangeiro impõe a naturalização, ou seja, a aquisição da nacionalidade para o exercício de direitos ou para manter residência no território do país estrangeiro. Então, são duas situações específicas que se encaram como situações excepcionais para que o brasileiro não perca a nacionalidade quando ele opta por uma outra nacionalidade. Veja, quando a gente fala em opção por nacionalidade, obrigatoriamente, opção voluntária faz perder a nacionalidade brasileira e, no segundo exemplo, a opção forçada não faz perder a nacionalidade brasileira. No que diz respeito ao reconhecimento de nacionalidade originária, tudo bem, eu posso cumular as nacionalidades. Mas na hora que eu opto por uma outra nacionalidade, o que você precisa efetivamente saber é o seguinte: no momento em que eu opto por uma outra nacionalidade, isso está sendo de forma voluntária ou isso está sendo de forma forçada para que eu me mantenha residindo no país estrangeiro ou para que eu possa exercer direitos no país estrangeiro? Se for o segundo caso, temos uma exceção, não se perde a nacionalidade brasileira. Se for no primeiro caso, se perde a nacionalidade brasileira. Vamos entender então o caso. O Carlos Van Zeller possui green card americano e optou pela nacionalidade americana. Ele é acusado, tanto lá quanto aqui, de criar esquema de pirâmide financeira por meio da empresa Telex Free. Todo mundo conhece a empresa, muito provavelmente você também conhece alguém que foi ludibriado por essa pirâmide. Responde então o Carlos processos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E os Estados Unidos requereram ao Brasil a extradição do Carlos. O ministro da Justiça, ao receber o pedido de extradição, declarou a perda da nacionalidade brasileira de Carlos, porque entendeu que no momento em que ele optou pela nacionalidade americana, ele perdeu a nacionalidade brasileira. Contra esse ato do ministro da Justiça de perda da nacionalidade, Carlos ingressou com mandado de segurança no STJ, corretamente, porque o STJ tem competência para julgar os mandados de segurança quando a autoridade coatora for ministro de Estado. Mas o STJ mandou ao Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança justamente pela existência de pedido de extradição por parte do governo americano. Se você já estudou extradição, você sabe que existe a extradição ativa, que é aquela quando o governo brasileiro pede a extradição de um brasileiro que está fora do país, e a extradição passiva, que é aquela quando o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, recebe, normalmente pela via diplomática, ou seja, pelo Ministério das Relações Exteriores, pedido de extradição de alguém que se encontra dentro do território nacional. Recebido o pedido de extradição na extradição passiva,
o Ministério da Justiça realiza o juízo de admissibilidade da extradição e encaminha ao Supremo Tribunal Federal para que, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha G da Constituição, o Supremo analise a legalidade e a aprovação do pedido de extradição. Muito bem. O Carlos, quando ingressou com mandado de segurança que determinou, contra-ato que determinou a perda da sua nacionalidade, ele quis, na verdade, enquadrar a sua opção pela nacionalidade americana em uma das exceções que nós vimos no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. De novo lá, o brasileiro que opta por outra nacionalidade perde a brasileira. Se essa opção for voluntária, ele perde. Se essa opção for forçada para que ele permaneça residindo ou para que ele exerça direitos, ele não perde a nacionalidade brasileira. Então nós temos a regra geral e a exceção. O Carlos disse assim, eu não posso perder a nacionalidade brasileira porque eu optei pela nacionalidade americana para agilizar a retirada do visto permanente da minha filha. Então foi a única opção para que eu pudesse rapidamente conseguir o visto permanente da minha filha em território americano e com isso garantir a unidade familiar, que inclusive é proteção constitucional. Então, praticamente, eu só me tornei cidadão americano para que eu pudesse agilizar o visto permanente da minha filha nos Estados Unidos, e isso se enquadra como exceção à regra da perda da nacionalidade quando um brasileiro opta por outra nacionalidade. Veja que Carlos quis transformar, ou melhor, quer fundamentar a opção da nacionalidade americana dele como voluntária, ou melhor, forçada, ao invés do que entendeu o Ministério da Justiça como opção voluntária. O Ministério da Justiça entendeu que a opção foi voluntária, portanto ele perdeu a nacionalidade brasileira. Carlos disse não, eu fui forçado a me tornar cidadão americano para agilizar o visto permanente, de residência permanente da minha filha em terra americana. Se a minha naturalização americana é forçada, eu não perco a brasileira. O Ministério da Justiça disse que não é hipótese de naturalização ou, nesse caso específico, de opção forçada, é opção voluntária por naturalização americana, razão pela qual ele perde a nacionalidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o mandado de segurança de Carlos, o que entendeu? Entendeu que a naturalização americana de Carlos é uma opção forçada ou uma opção, neste caso, voluntária. O Supremo não adentrou na tese ou não acompanhou, melhor dizendo, a tese de Carlos e disse o seguinte, pelo menos a decisão monocrática do Lewandowski no mandado de segurança disse o seguinte, o ministro afirma que não se pode considerar que uma eventual lentidão do Departamento de Estado estrangeiro seja equivalente à imposição de naturalização pela norma estrangeira. A hipótese constitucional, ou seja, naturalização imposta pelo Estado estrangeiro para o exercício de direito civil, em nada se confunde com a situação vivida pelo impetrante, que consistiu em clara opção pela adoção de nova cidadania. Disse o relator, acrescentando que havia outras hipóteses de vistos e caminhos diversos para garantir a permanência da filha nos Estados Unidos. Nesse cenário, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a ser tutelado pelo Supremo Tribunal Federal, ressaltou Lewandowski. Com isso, o ministro mantém jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também manteve a extradição de uma brasileira que perdeu a nacionalidade brasileira porque optou pela nacionalidade americana, mesmo com o Green Card. O Green Card dava a essa cidadã americana, brasileira que se tornou americana, a possibilidade de lá permanecer e também lá trabalhar. Mesmo assim, de forma voluntária, ela optou pela cidadania americana e lá cometeu um homicídio, voltando ao Brasil. Chegando ao Brasil, o Estado americano pediu e requereu a sua extradição, o ministro da Justiça declarou a perda da nacionalidade brasileira pela opção voluntária da nacionalidade americana e extraditou a brasileira aos Estados Unidos. No que diz respeito aqui, nós temos a mesma hipótese, a diferença é que o crime lá foi homicídio e aqui o Carlos responde, nesse caso, por todos os crimes e também por toda a responsabilidade material decorrente dos prejuízos causados pela Telex Free também nos Estados Unidos. O ministro da Justiça
entendeu também pela perda da nacionalidade brasileira, porque assim como no primeiro caso, o Carlos tem o Green Card e mesmo assim optou pela nacionalidade americana, não entendendo o Supremo que essa opção foi forçada para garantir ou agilizar o visto de residente da sua filha de forma permanente. Então, o Supremo, como disse, manteve a jurisprudência. Uma questão extremamente interessante, que aplica diretamente o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Veja que passamos pela hipótese de perda da nacionalidade brasileira, passamos pela competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a legalidade e a aprovação do pedido de extradição, passamos pela classificação de extradição ativa e passiva no que diz respeito ao processo de extradição junto ao Ministério da Justiça no governo brasileiro e vimos efetivamente que a opção voluntária pela cidadania americana faz perder a cidadania brasileira nos termos da Constituição e a distinção entre a opção forçada e a opção voluntária, porque a opção forçada é exceção nos termos da Constituição, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, enquanto que a opção voluntária é, nesse caso específico, uma hipótese em que um brasileiro, ainda que nato, perca a nacionalidade brasileira pela assunção de uma outra nacionalidade. Assim entendeu Lewandowski, inclusive mantendo julgamento ou mantendo jurisprudência da corte no caso da brasileira que cometeu homicídio nos Estados Unidos. Decisão interessante que envolve efetivamente aí questões constitucionais e internacionais e que nos faz exatamente entender na prática a aplicação do artigo 12, parágrafo 4º do inciso 2 da Constituição Federal e, como disse, pode muito bem estar na sua prova, razão pela qual recomendo dar uma olhadinha para garantir esse entendimento se ele cai na tua prova. Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.